Meu nome é Célia Romero, estou aqui hoje como um bate-papo com o nosso amigo Wendel. E é um prazer muito grande para mim, Wendel, porque a minha maior frustração é não ter participado de uma juventude socialista. Perdeste a oportunidade. Perdi essa oportunidade, cheguei, mas sou assim meio presa. Então toda reunião que tem da juventude, todos os assuntos e os temas que envolvem a juventude é de muito interesse. Sim. Então eu topei vir aqui para esse bate-papo, porque eu sei que você já vem num processo de mais ou menos 1 ano e meio, né, colhendo aí informações para poder desenvolver aí um livro, Sim. né? Qual é o tema do livro? Na verdade é o seguinte, o nome do livro que eu e o Everton Gomes nos propusemos é a história de uma juventude trabalhista, popular e socialista. Na verdade, ela é fruto de uma dissertação de mestrado do Everton Gomes, que ele trata sobre os caminhos e descaminhos de uma juventude trabalhista. Na verdade, é o primeiro tema acadêmico que trata sobre uma juventude partidária. Vamos dizer que não é o primeiro tema, é o primeiro trabalho. Há um trabalho da USP, que é, na verdade, uma dissertação de mestrado, que fala sobre a postura da juventude comunista, sobre as políticas derivadas ao movimento operário, mas só que trata de 1922, 27 até 1937, nos idos do final do governo Vargas provisório para ir no Estado Novo. Mas é um trabalho residual e que só agrega mais para entender a dinâmica do Partido Comunista e, por conseguinte, a união da juventude comunista. Mas no caso das demais juventudes partidárias, incluindo as legendas comunistas como o PCdoB, que tem a UJS, é o primeiro trabalho acadêmico no Brasil que trata sobre a gênese, a história de uma juventude partidária e que ao mesmo tempo ela se confunde com a história do partido e com o conjunto da sociedade, que ela tenta dar suas respostas, ela tenta colocar as suas demandas junto da sociedade ou responder às demandas da sociedade e trazê-las para o partido ou dialogar com o partido e vice-versa. Ah, que bacana. E assim, me parece que esse trabalho, ele vem desde o antigo PTB. Exatamente. Tem um processo que é o seguinte, é que, longe da historiografia tradicional, que ela sempre tratou, que o PTB foi, na verdade, sustentáculo dos sindicatos ligados ao Ministério do Trabalho, com o projeto do Alexandre Marcondes Filho, consubstanciado na construção de uma possível legenda trabalhista para no caso que se Vargas acabasse com o Estado Novo, a gente tem uma descoberta interessante, porque para o Partido Popular, por mais que houvesse um projeto governamental, ela não teria isso se não tivesse adesão espontânea das massas. E o que houve, na verdade, foi a construção de um partido genuinamente popular. Você tinha um movimento queremista, do lado, você tinha, por outro lado, sindicalistas organizados que não estavam conformados com o projeto do PSD, na qual Vargas fazia parte, que era o partido de sustentáculo do regime, pós-Estado Novo, e, por outro lado, um conjunto de estudantes que, autonomamente fazendo parte do movimento queremista, passam a fazer parte de um movimento jovem que, a partir dela, nasceria a ala moça. E, por incrível que pareça, esse grupo foi liderado por Leonel Brizola, e Leonel Brizola carregaria um grupo de jovens oriundos das várias escolas de Porto Alegre, especialmente do Colégio Júlio de Castilhos, um colégio tradicional em Porto Alegre, e que Brizola foi, inclusive, fundador do Grêmio do Colégio Júlio de Castilhos. Então você pode entender que já há uma gênese de uma construção de um PTB a partir dos movimentos populares, e dentro desses movimentos populares a juventude se torna como uma ponta de lança na construção desse projeto. E por outro lado o grupo do Alberto Pasqualini, que também já havia quadros de juventude, como o professor Antônio de Pádua, que foi, por sinal, o presidente da UEA do Rio Grande do Sul em pleno Estado Novo, e que ainda remotamente já defendia a ideia do petróleo é nosso. Um movimento que de 49 para 52, na verdade, existia já no Estado Novo, do Rio Grande do Sul. Ah, que bacana. E como é que já naquela época, dentro dessa pesquisa que você vem desenvolvendo, como era aí o papel da mulher nisso? É interessante porque o PTB já tinha, dentro do sustentáculo da organização, já tinha o movimento sindical e já tinha o departamento feminino, que mais tarde geraria o que hoje temos como ação da mulher trabalhista e que, porventura, foi um dos primeiros movimentos do PDT junto com a juventude. Vale enfatizar que a juventude, embora fosse criada em fevereiro de 81 e já tivesse organicidade, as mulheres, por sua vez, e é um estudo que eu até incentivo as mulheres do partido que fazem
ciência política ou história, para tomarem sobre a história da MT, porque é uma história muito linda. Dentro dos movimentos feministas, o trabalhismo já era uma ponta de lança, porque, de fato, já havia essa concepção do direito da mulher. Embora o trabalhismo institucionalmente fosse a primeira corrente política, a iniciativa de Vargas a fomentar os direitos da mulher, as mulheres também tinham que se organizar. E elas já se organizavam, inclusive, enquanto partido, seja no PTB, com o Departamento Feminino, e mais tarde com o PDT, com a Ação da Mulher Trabalhista, fundada em 3 de junho de 1981. Que aí você tem quadros como a Mila Calduro, você tem quadros como a Ione Groff, dentre outros quadros que despontariam. A própria Dilma Linhares, mais tarde a nossa futura presidente Dilma Rousseff. Ah, que bacana essa história. E dentro desse caminho aí que você vem percorrendo, você tem sentido muita dificuldade no contato com as pessoas? Você tem resgatado uma história assim totalmente desconhecida? É uma surpresa, porque a maioria dos entrevistados às vezes, caramba, eu não tenho essa dimensão que eu participei eu fiz parte de um projeto histórico, de um projeto de uma organização que fez parte. Alguns rememoram, outros ficam emocionados trazendo as pontes, outros na hora de fazer debate rememoram coisas que às vezes não relembravam a tempos mais recentes ou um tempo mais anterior. E uma das perspectivas que a gente tem é que, de fato, a nossa juventude ela foi um celeiro de quadros. Você vê na Ala Moça e na Mocidade Trabalhista você geraria quadros como Fernando Ferrari, que foi um deputado federal destacado do PTB, antes dele cindir-se e formar a MTR. Você tem o próprio Brizola, você tem o Sereno Chese, você tem o Feliciano Araújo, que foi o fundador da Mocidade Trabalhista, que seria uma releitura da Ala Moça em 1952. Você tem quadros que despontam como Danilo Groff. Quadros como, por exemplo, o Betinho Herbert de Souza. Ele, antes de ser diretor da UNE, ele era da Mocidade Trabalhista em Minas Gerais. Os setores da POLOP, que era um grupamento à esquerda, que fizeram parte no imaginário da esquerda pós-regime militar, antes faziam parte da Mocidade Trabalhista, como Rui Mauro Maurini, Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, que inclusive era da AP, que é a Ação Popular, que era um movimento ligado à esquerda cristã, todos eles foram egressos da Mocidade Trabalhista. Então, foi uma das grandes descobertas desse trabalho, que eu não posso mencionar agora, senão perde a graça, né? É verdade, é verdade. Eu sei, assim, nesses últimos tempos, nós perdemos aí grandes líderes, né? Perdemos um líder do movimento negro, uma líder também do movimento negro. Deu tempo de você ainda rememorizar essa história com esse grupo? A gente vai ter uma lacuna aí de informações? Na verdade, assim, é porque seria uma etapa até posterior, que até é um sonho que eu tenho em particular de construir a história do PDT, que resgataria até esses movimentos e trataria como que esses movimentos atuariam dentro do partido e como é que o partido se portaria frente a esses movimentos, na consecução de suas demandas, na voz dos parlamentares, as demandas desses movimentos, como o movimento negro, da mulher, o sindical, a juventude. Essa é uma tarefa que ainda requer muito estudo. Aqui eu só me abrangi a juventude. E é claro que, quando você trabalha a juventude, marginalmente você pega o movimento da mulher, o movimento negro, o movimento sindical. E o partido, ele sempre teve um carinho especial pela causa negra, até porque, dentre os grandes quadros do PDT, você tem quadros ligados ao movimento negro, como Abdias do Nascimento, você tem o CAOR também, o PDT é o pioneiro na história do Brasil republicano, com 2 governadores negros, no caso o Abuino Azereno no Espírito Santo e o Alceu Colares no Rio Grande do Sul em 1990. Só que, ao meu ver, o partido, embora fornecesse todos os meios para que o movimento negro pudesse gestar, um desafio grande do movimento negro, e que o pouco que eu percebi nessas pesquisas do livro, é que ele poderia estar gestando os novos quadros a partir da sua leitura ideológica de um movimento que, embora de âmbito racial, ele tem um cunho classista, até porque um grande contingente da classe trabalhadora são constituídos de afrodescendentes. Então, qual é o desafio? O movimento negro do PDT, nessa perspectiva, se você for colocar comparado com os outros movimentos como o PT,
com o PCdoB, com o PSOL, eles têm uma leitura liberal no sentido de empoderamento dos setores afrodescendentes para ocupar cargos de ocupação, o que na verdade você só legitima o sistema capitalista, quando eles não se preocupam em transformar a sociedade e tornar-se da classe trabalhadora, onde tem um grande contingente de afrodescendentes, como protagonistas na construção de uma nova sociedade. Então é um objeto de questionamento que o movimento negro deve repensar a partir do próprio documento do partido, como a Carta de Lisboa, que privilegia, principalmente dentre os quadros a serem alcançados, o movimento negro. É o primeiro partido a pensar, inclusive, antes do PT. É só vocês verificarem a Carta de princípio do Partido dos Trabalhadores, né, que é feito em 79, e os outros documentos posteriores, você não vê uma ênfase clara, direta e enfocada do Partido dos Trabalhadores frente ao movimento negro, seja pela sua indefinição ideológica, seja pela constituição de várias correntes, o que faria com que o PT tivesse essa tal imprecisão ideológica, e o PDT não, ele já tinha um projeto nacionalista, democrático popular, onde os negros, como integrantes do povo brasileiro, seriam uma das pontas de vértice, junto com as mulheres, e com os jovens, e com os nordestinos, nesse construto de uma nova nação. Ah, que bacana. Então, finalizando, eu desejo muita sorte para você, e que esse livro venha servir de referência para os novos jovens e para os antigos jovens, às vezes, também passar por uma reciclagem, né? E lembrar um pouquinho da nossa história para saber também aonde nós queremos chegar. É uma busca de referencial, né? Que a gente precisa, e nada melhor que esse trabalho para poder pavimentar esse espaço. Boa sorte. Valeu.